da classificação do Clube do Remo ontem. Porque, meus amigos, ontem o torcedor do Azulino não sabia nem o que sentir. E Parazão vale alguma coisa, João Vanderlei? Se era raiva, se era vergonha, não sei mais quais sentimentos colocar. Mas enfim. Frustração. Frustração também, boa, Matheus. Porque é o seguinte, depois de ver o Carlinhos perder tanto gol no primeiro tempo... E falar, esse eu fazia. Esse até a vovó mandava pro fundo do gol. E não é o da vovó, o Rodolfo Souza. Ele que também faria, se não, pudesse, não faria. se pudesse, Rodolfo ele Souza entrava não lá. faria. Se pudesse, O Rodolfo Souza não faria. E que, segundo o José Bruno Cunha aqui no chat, também se emocionou. Muito obrigado, José Bruno Cunha. Olha só, ainda vi o Kaique Oliveira, cara. Cara, pra mim aquilo foi um acidente, foi sacanagem, velho. A bola, ele bateu... Almeida, por favor, é verdade. Desde ontem que eu tô chamando o cara de Kaique Oliveira, cara. Eu vejo bizarrice, eu lembro logo do Kaique Oliveira, jogando pelo Paysandu aquele pênalti na Copa Verde. Mas enfim, cara, foi um dos gols contra mais bizarros que eu já vi na minha vida. Sabe aquela retrospectiva ali do ano? De vez em quando aparece na internet, de momentos assim, bizarros e engraçados no futebol. Acho que o primeiro lance a aparecer vai ser o do Kaique Almeida. Porque, cara, aquela recuada no meio de campo foi sacanagem. O Remy Davi e o Cametá fazer 2-0, cara. Um negócio impressionante, mas depois o Leão, no segundo tempo, conseguiu buscar a virada. Ainda teve pênalti perdido do Pikachu e aos 50 no segundo tempo, Patrick de Paula virou o jogo pro time azulino, que ainda teve gols do João Pedro e do Carlinhos no jogo. E o que falar dessa classificação remista, meus amigos? Foi uma classificação heróica do Remo jogando dentro do Parque do Bacurau, devido às fatos que eu vou passar aqui. Antes do jogo, o Remo chega até Cametá para enfrentar o adversário a ser batido na competição. Tá? É bom lembrar que o mesmo Cametá pegou a equipe do Paysandu, meteu 2-0 lá e não deixou e nem deu chance do Paysandu esboçar a reação. Essa mesma equipe ontem, o placar do jogo moral do primeiro tempo seria 3-4 pro Remo. Só o Carlinho perdeu 3. Só que a equipe do Cametá, jogando ali dentro, ela é muito forte. E ela conhece os atalhos do Parque do Bacurau. Eu não vou aqui falar de gramado, não vou aqui falar de... Acho que o gramado estava do jeito que estava pros dois. Sim. Mas o Parque do Bacurau é a casa do Cametá e o Cametá sabe os atalhos daquele campo. Para mim ele foi muito bem, enfrentou o Remo com o que ele tinha. Agora o Remo deu mole, né? Aquele gol contra foi brincadeira. Foi inacreditável. Parece patati patatá, um olhou pro outro e... Entendeu? O Abner conversou com o Delson, Fernando Freitas ontem, e falou que se o Delson falou pro Abner, tá? De que se o Marcelo Rangel tocasse com a mão ali naquela bola, ele ganharia no máximo um cartão amarelo. Pois é, porque ele estava dentro da grande área. Eu também não entendi o porquê que o Rangel não tocou com a mão na bola, porque se ele tivesse fora, poderia até caracterizar um cartão vermelho. Mas ele, dentro da área, o que iria ser marcado, um possível recuo de bola do Kaique para ele. Seria um tiro livre direto, indireto. Exatamente. 2 toques dentro da área. Ele teria uma outra oportunidade, mas... Só sabe quem tá lá na hora e ele não pensou nisso. Ele tentou tirar com a cabeça e foi infeliz. Aí quando o Remo tá tentando, vai pro vestiário, o Osório volta com o mesmo time. E é bom lembrar o seguinte, hein? O Osório foi 1000 anos. Mataus, Michel e Vanderlei. Vejam o que ele fez. Quem vocês tirariam no intervalo? Carlinhos. E tem mais um também que não estava bem no jogo. O JP? O Pikachu. O Pikachu também. Né? Vocês não tirariam no intervalo do jogo esses dois jogadores? Carlinhos eu tiraria. Carlinhos eu tiraria, o Pikachu não. Porque o Pikachu fica muito na conta dele e o pênalti perdido. Né? Mas olha só, ele não tirou. O que ele fez com isso? Deu moral aos atletas. Porque se ele tira esses dois jogadores, uma hora dessas, esses dois jogadores estariam sendo execrados. Não, pois é, porque é o seguinte, Paulo, ao mesmo tempo, e ele foi obrigado a colocar Patrick de Paula, foi obrigado a colocar outros caras em campo, que estavam no banco de reservas, porque tem jogo contra o Internacional quarta-feira, cara. Sim, mas aí o que menos se passava na cabeça do Osório e do torcedor do Remo era negócio de Internacional. Ali, meu amigo, tava 2-0 o jogo pro Cametá e olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você conversasse com o torcedor do clube do Remo ontem e perguntasse pra ele, vem cá, tu quer ficar de fora da final do Parazão ou quer ganhar o jogo do Inter? Esse Parazão é porque... O Parazão vale alguma coisa, Paulo Fernando? Pra quem nasceu no Pará, toma tacacá, açaí e sabe que tem que passar na frente da Basílica e se benzer, meu irmão, repá é repá. Essa cidade, olha, essas 2 semanas, é o Natal do paraense, velho. Então, esse jogo 2-0 pro Cametá, quando o Cametá fez o segundo gol... Aí ele tirou o Pikachu logo depois. Né? Ele mexeu com o ímpeto do torcedor remista, que olhou vendo 2-0. E olha, o Cametá quase fez o terceiro. Foi, o Marcelo Rangel salvou, inclusive.
Não, ele salvou 2 vezes. Sim, sim. Uma que o cara furou, né, que ele fez a defesa, e a outra foi aquele tubo de perna esquerda no final, que a bola entrando, ele fez outro milagre. Então, o Remo conseguiu, não foi essa classificação, eu acho que é uma das mais heróicas que eu vi do Remo fora de Belém. E o problema é esse, não era pra ser, né? O Remo de Série A não tinha que ter classificação heróica num campeonato paraense. Me desculpe, porque era um time que tinha que ter uma Mas eu qualidade. posso cutucar você? Cutuque. Cadê o Curitiba? O Curitiba foi eliminado pro Operário, se Mas não me ele engano. não é de Série A. É, mas ele enfrentou o time de Série B. Mano, O velho. Corinthians ontem, contra a Portuguesa, que é da quarta meteram a divisão. mão na luta. Verdade. Aliás, você torceu O Corinthians foi pros pênaltis ontem com a Portuguesa, cara. Então você diz hoje que a Portuguesa é do nível do Cametá. Não, nós queremos dizer... O Operário é do nível do Cametá. Não inverta as coisas. Não, mas, Nós estamos querendo gente, o Remo dizer- enfrentou um time... Me ouça. O Carlinhos tá perdendo Matheus. gol contra um time sem divisão. O João Pedro tá Eu perdendo gol sei contra um time dizer sem pra você. divisão. Matheus, mas são Eu quis dizer pra proporcionalidades. você Diga, Paulo que Fernando. nem sempre o time que é da Sim. primeira divisão Não, isso eu tem a obrigação concordo. de ganhar. Não, acho que tem. Obrigação tem. Não. O que vai ganhar é a história é outra. A gente tem que entender o Porque porquê. cada jogo é uma história. Concordo. Mas, por Tem exemplo, obrigação. Fosse dar taça pro Remo. você confia com o Carlinhos na frente do Rocher? Tu vai colocar o Carlinhos ali? Tu vai colocar o João Pedro? Depois do que eles fizeram? São circunstâncias de jogo. O mesmo Carlinho. Então que dá pro Remo perdeu jogar 3 série, gols. dá pro Remo jogar Série A com Carlinhos, João Pedro e Eduardo Melo como opção de Dá centroavante? pro Curitiba claro, jogar a pô. Série A com quem ele jogou e perdeu pro Atlético? Dá pro Corinthians, lutando contra dá pro contra Corinthians também. jogar pra Série A com o time que tava perdendo até os 47 jogar. com gol de Vitinho, que foi sai do Botafogo, sai doença. Foi pro Flamengo, sai encardido. O Corinthians O Corinthians enfrentou ganhou o na jogo Série da B. Portuguesa com a nhaca do Vitinho E o e a goleirão nhaca do Hugo, que o Flamengo mandou embora. Que salvou grande. Vai pra Copa, inclusive. Vai pra Cara, mas desespero. eu não consigo colocar o Cametá no mesmo patamar que o Operário, que Nem nós que a colocamos. Portuguesa. Nem nós Vocês estão colocamos. comparando a dificuldade do Corinthians com a Portuguesa, do Curitiba com o Não, nós Operário, com o Remo com o não, Cametá. Nós não estamos colocando dificuldade. Nós estamos dizendo pra você que nem sempre o time de Eu primeira concordo. tem que ganhar. Mas o Remo enfrentando o Cametá no campeonato, o Remo de Série A, enfrentando o Cametá no Campeonato Paraense com um time de Série A, não tinha que ter classificação heróica. Com um gol no último minuto com o Patrick de Paulo. Foi emocionante, foi bonito. O Série A vem aí contra o Águia de Marabá, emocionante de novo. E aí caía Guto Ferreira todas as vezes que ele vinha. Aí o Remo, eu não vou... O Goiás que tá na Série B, é uma pupunha pra chegar na final. Eu concordo que vai ser difícil, que não vai ser sempre o time E da você Série A que vai respeite o time amassar. do interior. Você vai- respeite, porque... Não, mas tá bom, tá legal. Não, o time da Série A não vai amassar todos os jogos, o time da Série A não vai passar, mas eu não consigo tratar como ótimo uma classificação heróica, porque o Remo não tá mais na Série C, o Remo não tá na Série D, o Remo tá na Série A, gente. Não dá pra, eu não consigo normalizar o Remo de Série A. Não era o time da Série A que tava ontem em campo? Era. E teve uma classificação heróica contra o Cametá, a gente vai romantizar Mas isso o mesmo? time de Série A entrou no segundo tempo. Não, o primeiro tempo é o time Não, da Série A. Patrick, que não é o Schweiz, é o de Paula. Entrou no segundo tempo. Zé Ricardo então tem que sair. Vitor Hugo entrou no segundo tempo. Vitor Bueno. É Vitor Bueno. No lugar do Pikachu. Do Pikachu? Foi no lugar do Pikachu. Pois Pikachu é. não é da Série A. Hã? Pikachu e Zé Ricardo não são da Série O A. Pikachu não tava bem, o raio não saiu. Na hora do pênalti ficou sem o raio. Vamos relembrar, inclusive, esse time do Remo que jogou ontem, até pra tirar a dúvida aqui com o torcedor, a escalação inicial, porque o Osório fez questão de levar a cavalaria. Acredito que a diretoria fez mais questão do que o Osório. E o Osório não tem culpa nenhuma do resultado ontem, tá? do sofrimento. Quem E perdeu para de falar do Osório, que Ó, é homenagem pega a aí, ó. ele. Peraí, em homenagem ao Osório. Fecha a câmera no Bad. Aí. Câmera Chegou no aqui. Bad Boy. Ó. Em homenagem a Juan Carlos Osório, Bad Boy vai fazer o programa hoje abrindo ali um pirulito. Aí, ó. Aí também seu. Me ajuda aí, amigo. Acho que o Bad precisa de ajuda. Ó, aí, ó. Tem um curso lá, tem um curso no Sebrae pra aprender a abrir. Cuidado que tem plástico aí, não vai comer o plástico, pelo amor de Deus. Olha só, o Remo jogou ontem com Marcelo Rangel no gol, João Lucas, Marlon e Kaique Almeida, numa linha de 3, tá? Na defesa. Olha aí, ó, daí, ó, pirulito com o Bad Boy. Tá aqui, em homenagem ao Osório, tá aqui. Aí, ó. Você quer um cooler pra sentar? O Osório que só faltou pra completar o combo, porque ele já tava sentado no cooler e chupando o pirulito ao mesmo tempo, faltou o café. Faltou É Café verdade. também, só faltou o café, Agora faltou o vocês combo. respeitem Juan Carlos Osório, porque Osório botou o pirulito e olhou pra dentro do campo. E acha o Carlinhos perder gol. Olha só, a defesa. Carlinhos perdendo o gol, a culpa é minha. A culpa é minha aqui. É. Eu botei o cara na cara do gol, a culpa é minha Tem um mesmo. detalhe que tem que ser dito aqui, viu? Brincadeiras à parte. O Osório não teve culpa dos gols que o Remo perdeu. Criou. Então, Osório, em sua homenagem, ontem você representou. Olha só, o Remo começou com o João Lucas, Marlon e Kaique Almeida na defesa, lembrando que o Pavani não estava jogando de lateral, viu? Eram Porque 3 tinha gente pensando que o Pavani estava jogando de lateral e não era o caso. A linha de meio de campo tinha Zé Wellison, Pavani, Pikachu e o Diego Hernandes, e no Não, ataque... era o dupla de volantes, Pavani e Zé Wellison. Sim. O Diego aberto na direita, Manga aberto na esquerda, isso ali meio que com meias ali, podemos botar assim. Aí o Pikachu e o Carlinhos um pouquinho mais centralizados ali no meio de campo, e o João Pedro como E o lado centroavante direito mesmo. do Remo da zaga?
Era João Lucas, três zagueiros. o menino lá, o Três zagueiros. Marlon, né? Marlon o e Kaique Almeida. Eram 3 zagueiros. Ei, a passarela da rainha tava aberta. Pô, De lá. novo, né? Não, é porque É impressionante o buraco que fica no sistema defensivo do Clube do Remo. eu já- E é culpa do Impressionante. sistema nesse caso, porque o Remo ele tem que fazer compensações, por exemplo. Em alguns momentos o Pavani apareceu um pouquinho na esquerda ali, isso pode ter causado confusão na galera. Por quê? Ele tinha que cobrir um pouco quando o Manga não tinha voltado ainda. Então ele tinha que fazer essa cobertura pro Manga voltar por dentro e o Pavani preencher um pouquinho o lado. A mesma coisa acontecia com o Zé Ricardo e o Diego lá na direita. Se o Diego não voltasse, o Zé Ricardo dava uma compensada ali também. Então o Remo, o mais próximo que eu consigo falar foi um 3-4-3 que o Remo teria colocado ali, um 3-2-5, que ficou muito tempo com a posse de bola, ficou muito mais nessa formação. Mas aí o Paulo Fernando falou da questão, o problema defensivo do Remo é sistema. Esse sistema do Osório é jogo pra ser 3-2, 2-2, todo jogo, 3-3. Ele vai é te, jogo pra ele isso, e vai tá te sendo, né? proporcionar muito ataque, porque o Remo ele consegue tocar a bola e criar muito do meio pra frente. Apesar de ontem, o Remo, que teve muita paciência contra o Águia, e jogou muita bola na área. Sim. Jogou muita bola na área. E aqui não é um problema, tá? Porque você tá perdendo o jogo mesmo, que você precisa ganhar. Deu certo. E você não tem um campo que te proporciona tocar a bola, como por exemplo aconteceu lá em Belterra, o Remo morreu com a bola no pé, cara. Lá contra o Águia e Marabá você tinha um campo melhor, dava pra trabalhar decentemente. Mas lá no Parque do Bacurau, não é um gramado que você consegue tocar a bola o tempo inteiro. Então o Remo fez o certo, tá? Em jogar a bola, começar a jogar a bola na área, porque conseguiu virar o jogo também por conta disso. Eu acho engraçado como a gente muda o holofote de acordo com a situação, né? E aí me preocupa, porque me chamou a atenção o Rodolfo na coletiva falar pro Osório que, na opinião do Rodolfo, tinha sido o melhor primeiro tempo do Remo no Campeonato Paraense, né? E o Remo saiu perdendo por 1-0, depois no segundo tempo ainda pegou 2-0. Se o jogo termina 2-0, a gente estaria falando aqui que não dava mais pro Osório, que o Osório tinha que ser mandado embora. Eu não. Se o jogo... A Pelo maioria... que eu vi no primeiro tempo, não. A gente estaria falando isso, com certeza. Talvez gente, o clima... que não dava mais. Peraí, Pois peraí. é isso. Não, entendeu? eu acho que você só tem que ajeitar o início da sua frase dizendo o seguinte. Com a construção toda feita, o final da construção... Isso. Lembra que o prédio caiu. Isso. Se o Remo tivesse fora, o prédio teria caído. Isso. Né? Então, Então, como essa construção foi feita, poderíamos estar falando isso. Do jogo de ontem, na minha opinião, tá? O Osório... Qual é a culpa que ele tem do cara perder 3 gols? mas aí, assim, a gente, pelo menos no início, né, a gente tinha muitas dúvidas sobre a escalação dele, dizendo que ele estava inventando e tudo mais. A passarela existiu mais uma vez e isso me preocupa. Na vai sua existir, cabeça, porque ele não são tá- 8 jogos. Mas na sua cabeça, olha só. Vou deixar você falar, tá? Na sua cabeça, quando a gente falou que ele estava inventando, ele não estava inventando? Não, cara, Só me responda. eu não consigo te dizer que, assim, no meu modo de ver futebol, Quando ele tá com um jogador a mais e mete mais 2 zagueiros contra o o Paysandu. meu modo, eu consigo Quando ele entender. tá com 4 zagueiros. Não, eu te entendo. Tu tá me entendendo? São questionamentos que Eu você acho assim. precisa fazer ao treinador. Eu acho assim. Mas ontem não Quando teve tu nenhuma diz que alguém bizarrice, tá velho. inventando por falar, tudo bem. Mas se o Michel tá inventando, eu não vejo motivo nenhum de dizer o Michel tá inventando. Mas se o Michel não vamos ser inventar, justos aqui. Peraí. Vamos ser a gente justos vai aqui, ser velho. humilde o suficiente pra dizer Vamos que o ser, Michel não inventou. vamos ser justos aqui. Ontem não teve nenhuma bizarrice em escalação, nem nas alterações. Claro que teve, pô. Teve. Qual? Claro que teve. Se for pegar o padrão normal do futebol, ninguém entra com Pikachu, João Pedro, Carlinhos, Manga e Cara, entrou com Diego. 2 centroavantes, nenhum lateral Ah, esquerdo. mas calma lá. Para, gente. Ele não colocou ninguém ali fora Pro de posição, padrão cara. do futebol. Porque a Não, gente tá ele não colocou cobrando ninguém ali dele. fora de posição. Eu tô falando de bizarrice Claro que- isso, tá? Mas Eu acho que peraí, o gente. Carlinhos era o centralizado e os dois pelo lado. Ele botou o Carlinhos pelo lado? O Carlinhos aberto na esquerda, centralizando, e o João Ele Pedro colocou, centralizando. mas aí ele entra com o Diego pô, e Pikachu de um lado, Aleph e Carlinhos isso. do outro. Mas aí você chamar um time ofensivo de uma escalação bizarra aí, pô, Não, bizarro, aí não, já é A gente bizarro. tá falando Ué. isso porque ganhou, gente. é bizarro, Senão João. senão a gente tá falando que ele inventou de novo. E deu certo, e deu muito E deu certo. Essa certo. invenção que ele fez, ele consertou. O Pavani não tava Mas aí, jogando lateral a esse esquerdo. ponto que eu quero chegar. A Mas gente é vai por criticar. isso que a gente, olha só, tu tem que entender assim. Ele inventou no primeiro tempo. Quando ele viu a invenção que ele fez, ele voltou pro segundo e deu uma corrigida. Mas Não, a minha- o primeiro a minha tempo foi crítica- talvez até melhor do que o segundo em relação às chances criadas na cara Isso, do goleiro. Exatamente. Foi, A minha E crítica. o Pavani não jogou de lateral, fala. A minha crítica e a minha linha de raciocínio é: a gente vai avaliar o processo e o que ele está tentando colocar em campo de ideia, ou a gente vai avaliar resultado? Porque se a gente for avaliar resultado, o Remo no Campeonato Paraense jogou com o time A, com o time B, com o time C e não fez nenhuma partida decente inteira. Nenhuma. O Remo não ganhou. O Remo, com o elenco que tem, não conseguiu O Remo ter ganhou facilidade uma no campeonato. partida decente no campeonato. Contra o Águia. Uma. Contra o Águia. Foi, Ó, foi time três BC. contra o Águia. Foi time Beleza. BC. Mas assim, aí no segundo tempo baixou a bola e tal, porque já estava com o resultado garantido, enfim. Mas não teve a facilidade que uma folha do tamanho que o Remo tem e os jogadores que o Remo tem, não teve essa facilidade toda de dar baile nos adversários, de comandar o jogo e tudo mais. Não teve. O Remo do Campeonato Paraense. Porém, se eu for avaliar o Campeonato Paraense, o trabalho do Osório está muito ruim. Mas é com essa mesma ideia que ele coloca no Paraense, ele conseguiu jogar contra o Mirassol e contra o Atlético Mineiro.
Ah, empatou, mas ele conseguiu jogar de igual para igual com os caras. Então, assim, e se perde pro Cametá, a gente tava criticando. Como ganhou, a gente, não, deixa o cara. Aí se tropeçar contra o Inter, a gente volta de novo a falar das críticas. Porque ele inventou, porque ele não botou lateral esquerdo, porque ele botou dois centroavantes. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir, só pra completar. Ninguém falou aqui, deixa o cara. Ah, você quer que tire, né? Tá, tudo bem. Também não quero que tire. Pô, essa frase é sua. Mas se não é pra deixar Presta o cara... atenção. Você Se não puxou é pra tirar e não é pra deixar o cara, o que é pra fazer? Só um minutinho. Alguém puxou esse papo aqui? Não, toda semana a gente tem um... Deixa o Osório, eu puxo, deixa o Osório. Hoje, alguém... Porque ganhou. Mas então diga, foi você que puxou Porque esse papo. ganhou, mas ninguém falou isso. Mas quando ganha, ninguém fala. Quando tropeça, é isso que eu tô falando. Quando ganha, tá tudo ok. Eu não sei porquê. Quando empata, aí vem os problemas, vem as avaliações. Aí vem o questionamento seguinte. Não tô entendendo da onde partiu isso. Defender permanência, não defender permanência. Eu acho que em mundo eu tá, só Bed? Você não tá vendo a torcida pedir a demissão do cara? Ah, então pronto. Então eu não tô doido. Pronto. Então. Isso parte mais da torcida, acredito, do Não, de todo mundo. Pá. Até o 2x0, muita gente tinha demitido o Osório. Isso aí de todo mundo. Ontem, se ele não ganha o jogo, ele cai, rapaz. Mas esse é o ponto que o Michel tá puxando. Era, porra, o Fernando Diniz não caiu no Vasco. Mas aí, então, Tu quer mudar o Brasil? Tu quer mudar? mas aí- Você não vai mudar. Mas o Remo tem que fazer diferente do Vasco. Ah, tá bom. eu- Vai esperando, vai. Eu defendo que deve se dar continuidade ao processo. Eu não defendo a saída do Osório, apesar de algumas tomadas de atitude malucas que ele toma durante a partida, que beira a irracionalidade. Mas a gente vê uma luz aí nesse time de que ele pode dar muitos bons jogos e bons momentos no campeonato. E o que importa é a Série A, cara. Sobre o Campeonato Paraense, ou não fazer partidas satisfatórias. É claro, pelo elenco, o Remo devia passar pelos adversários com um pouco mais de conforto. Mas é aquela coisa que a gente já até falou outras vezes. Ainda são 40 caras do elenco. Ele consegue treinar e dar mais ideia de jogo, dar mais continuidade no trabalho que ele quer de verdade pra Série A com os caras da Série A. Ele não conseguia fazer isso só com um campo, treinando também os caras do Campeonato Paraense. E aí é uma grande chance de que no campo, na hora do valendo, esses caras do time alternativo, pela falta de entrosamento também, e pela dificuldade de jogar num sistema que é complicado de jogar, e que muitos deles nunca jogaram dessa forma na vida, vão encontrar uma dificuldade, cara. O Filho de Deus veio na Terra e não agradou todo mundo. Sim, claro. Então, olha só. O seu Osório, que eu não, pelo amor de Deus, não tenho nada contra o Osório, mas o Osório, como disse o próprio Michel ali, você olha a torcida do Clube do Remo, você vê o que a torcida do Remo escreve, o que ela fala. Por exemplo, aqui, ó, o Hélio Gouveia no chat. João, para de falar besteira. Com esse time tem que ganhar sim o Paraense. E eu não tô falando o contrário, mas também a gente tem que levar em consideração a realidade. É um sistema que muitos desses jogadores do time alternativo nunca jogaram na vida, cara. E você jogar dessa maneira, demora um tempo pra se adaptar. Olha só, aí eu vai passar dificuldade. Tem que ganhar, mas vai passar dificuldade. Mas aí eu vou com o Michel nessa. O Remo pode não estar jogando bem. Não chegou. Ele vai te dizer que os fins vão justificar os meios. Já dizia Marcos Braz, me cobra resultados. Ele tirou o pico do jogo contra meu irmão. Ele tirou o pico do jogo contra o Atlético Mineiro, a gente tava xingando ele de todo jeito, o Remo foi lá e virou o jogo. Aí tomou um empate no final, tá? Aí não culpa dele também, né? Porque na última bola lá. Mas ele fez a mudança. Então qual é o treinador que a gente vai criticar? E até o João já falou disso, e só pra ressaltar, o Pavani não jogou de lateral esquerdo. Porque muita gente foi na ordem lá da escalação e tudo mais, acabou se confundindo. O Pavani de vez em quando aparecia um pouquinho na esquerda, mas o Pavani não jogou de lateral esquerdo. O que o Remo jogou ontem foi numa formação muito mais próxima de um 3-4-3, quase um 3-2-5, porque tinha muita gente ofensiva, ficou muito tempo com a bola, mas ele fez uma linha de 3 ali na defesa, mais ou menos 4 nas alas, no meio de campo e mais 3 ali no ataque. Então o Remo jogou 3-4-3. Vamos ouvir o herói de ontem? João Vanderlei? Não, Patrick de Paula. Ah, tá. Que chute que ele acertou, hein? Ele falou... Ele surpreendeu até o narrador. O narrador quase jogou o microfone. Foi falha do goleiro? Não foi falha do goleiro, cara. Eu não Ele acho. caiu meio atrasado, né? Acho que ele não acreditou que o cara ia acertar o chute. Eu achei, cara. Vamos ouvir o Patrick de Paula. Ele falou com o Rodolfo Souza, que esteve em Cametá. Tá voltando, inclusive, agora para Belém ouvir da gente. Um grande abraço pro nosso grande Rodolfo Souza. Vamos ouvir o que ele conversou com o Patrick depois da partida, ainda na beira do campo. Antes de tudo, antes de eu começar, antes de eu sonhar em ser jogador de futebol, eu jogava lá na comunidade onde eu morava, jogava na Vaza. E eu tô aqui por causa debaixo de uma palavra. E eu sempre costumo falar e sempre posto nas minhas redes sociais. Lucas 1:27, porque para Deus nada é impossível. E o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E antes de tudo, antes de eu começar a falar aqui, eu orei hoje, pedi a Deus uma oportunidade, pedi a Ele uma oportunidade que eu sempre peço todos os dias. E hoje Ele me concedeu nesse momento. Nosso time saindo de 2-0, buscar o empate, buscar o primeiro gol, buscar o empate, buscar a virada. E é emocionante porque futebol proporciona isso, cara. Futebol proporciona muita coisa e esse momento é único. Com a camisa do Remo, camisa do Leão. E, portanto, ouvimos o Patrick de Paula. Cara,
É um desses jogadores. O Remo tá se notabilizando desde o ano passado por recuperar alguns atletas. O caso mais marcante, obviamente, é o do Pedro Rocha no ano passado. Mas nesse ano já tá se dando um sinal muito interessante do Aleph Manga e também do Patrick. Cara, as partidas que o Patrick vem fazendo no meio, com a camisa do Remo, tem sido muito boas, cara. Muito boas. Lembra aquele jogador que apresentou um potencial enorme no Palmeiras ainda. Que começou mal a temporada, foi criticado, porque também estava fora de forma, né? E que agora já vem algumas rodadas aí dando conta do recado, né? E até... a qualidade dele Ele é muito bom jogador. E o Osório, como o Osório, ele é muito fã de... Apesar de não usar laterais esquerdos, ele é muito fã de canhotos, que ele quer ter pelo menos uns 3 canhotos no time, um zagueiro, um ponta e um meia. Tanto que e ele tá usando muito o Patrick de Paula até mais adiantado do que ele jogava, principalmente no Palmeiras. Né? O Patrick era um segundo homem, muitas vezes, que chegava muito ao ataque, mas no Remo, quando ele é utilizado, ele é muito mais o cara que tá lá na frente já, pra justamente tanto ter essa intensidade da marcação lá na frente, quanto já tá pra qualidade técnica dele. É claro que é um jogador que de vez em quando tem uma decisão errada e tudo mais, mas qualidade técnica a gente sabe que ele sempre teve, né? E até acontece muito no estereótipo do futebol, acham que ele é só força. Eu acho até que ele é mais... ele tem um potencial maior na técnica do que na força. Ele, claro que ele é um cara forte, tudo mais, consegue entregar intensidade, mas a técnica dele é acima da média. Ele é um jogador que tem essa capacidade técnica acima da média, que pra mim é o fundamental pra ele. E o João falou do Patrick, do Aleph Manga, né, que de fato vieram se recuperar, mas tem um jogador que eu acho que a gente já tem que começar a exaltar ele, na semana a gente deve falar bastante dele, que é o Vitor Bueno. Vitor Bueno entra no jogo e muda a história da partida também. É um cara que tem muita capacidade, é um jogador que nesses últimos jogos parece até fácil. A gente nem chegou a falar tanto do Vitor Bueno, porque ele entrou e encaixou no time e já era. Ele já é um titular do Remo. Não tem nem muito o que falar dele de adaptação e tudo mais. Ele é um cara que traz até uma certa leveza dentro de campo ali, que ele faz a coisa simples ser muito fácil e faz o jogo funcionar muito bem. Então é um Já jogador tá muito acima da média, né? também. Tá sobrando gente, né? E eu ia até perguntar uma coisa pro Bad Boy e pra vocês também, porque o Bad trouxe já na semana passada a informação de que tá chegando gente. E a galera que vai rasgar, Paulo Fernando? Quando é que o Remo vai anunciar? Porque se estão chegando pelo menos mais 2, já volta a ter 40 no elenco do Agora Remo. só tem um Paraense, só tem 2 jogos. Mas esse assunto, a diretoria do Remo ela não faz questão de movimentar agora, e eu acho que com muita inteligência. Porque numa semana que vai ter 2 clássicos, Não pode, né? tu não pode comentar um papo desse, quem vai sair, quem vai ficar. Já pensou a preocupação no grupo durante essas 2 próximas semanas? Já pensou a cabeça do Vanderlei? Agora tem um Vanderlei, porém, tu vai narrar domingo, mas na segunda tu tá fora. Tem um porém, Beth, tem um porém. E o cara que já tá lá Tem um porém, insatisfeito tem um que não tá porém. sendo Não, relacionado. gente, tem um porém. A janela vai fechar. Pra Série A, né? A janela vai fechar. Então tem que movimentar antes da janela fechar. Então, uma e se eu sinuca- não me engano, fecha antes do segundo O jogo jogo. da volta. Olha, é uma Fecha dia 3, Fecha né? no dia 3. Então uma fecha. sinuca- Não tem o que fazer, Beth. É uma sinuca de bico com uma bola 8 cruzada, mas que tem nessas alturas, ô Michel, tu não podes deixar ou tirar. Como é que eu vou dizer pro Michel, dá vida por mim? Se na segunda-feira eu vou dizer pro Michel, vai com Deus. Mas aí que tá o detalhe, Beth. Isso aí pode não. Isso com Mas certeza tem não uma vai. semana só, Beth. Pois é, mas aí. Mas aí vai ter que. Isso aí Dia vai ter 13, que é terça-feira que vem. A coisa vai ter que ser feita de uma coisa bem de uma qualidade. Sigilosa. Uma coisa eu digo pra vocês: a diretoria do Remo ainda está no mercado da bola. Não, e tem que estar mesmo, porque vai ter que ter uma reposição para um número grande de jogadores que vão sair, reposição de contratações pontuais para serem titulares também. Eu nesse não time. acredito, até porque o Remo tá no mercado e vai fazer alguma coisa ainda. Eu acredito que ainda vai apresentar alguma coisa pro torcedor antes do dia 3, mas eu não acredito que o Remo vá ficar com essa turma até o meio do ano. Eu acho que Não, o claro movimento que não. vai ser feito até o dia Claro que 3. Não, vai dar uma enxugada, a gente sabe disso, o Osório quer. Mas vai ser então no meio da final. É. E outra, vai dar uma enxugada. e outra, ali tem o seguinte, tem muitos jogadores aí, pô, que não tem espaço em outros times da Série A. E lembrando que vai ter janela de Série C aberta aí. Não, mas é só Série C. É verdade, só Série Série C. B Isso não o pode Paysandu tá mais. apostando E até, é verdade. dificilmente alguém que veio pro Remo pra Série A vai querer ir pra Série C. dificilmente, João. Dificilmente. Imagina, esses caras são tudo de Mas 3 dígitos. o Remo pode. Não digo nem os Acho que nem contratados. todos, o Remo Michel, pode nem dar uma todos. enxugada. Praticamente todos. Tá? Eu O Remo- tirar uns 2 aí O Remo só. pode dar uma enxugada. Eu não digo esses que vieram de reforço, mas para diminuir o plantel, o Remo pode fazer o que alguns clubes eles fazem muito bem, que é ligar para clube de Série B, até de Série C, e dizer, olha, a gente ajuda a pagar Não, pois é, mas o salário o e tal. ponto do Michel é o tempo da janela. Mas Ele tem a basicamente janela- 4, 5 dias pra O que fazer a gente isso tava agora. discutindo é se era o momento de fazer 8 entre a dias final, contra era se era pra Mas fazer aí a gente na não final pode- ou não. Só que tem a janela fecha dia 3. Exatamente, obriga que seja. Obriga a fazer, entendeu? Então Então o Remo tem- vai fazer nessa semana esse movimento. Esse Não tem movimento como aí. escapar, não tem Vai como ter esse escapar. problema. Senhores, amanhã a gente vai comentar mais sobre as contratações que estão chegando. Já finalmente veio e deu uma declaração polêmica depois do jogo do Goiás no final de semana. Não, foi infeliz. Até falar Aí tá de rapidamente do Jajá, ele sacanagem. escolheu errado, ele escolheu Ô, errado as Jajá, palavras. Tá de sacanagem. Não, João, não é pra ir pra cima não, do cara. não, não, para, Ele João, escolheu não, errado. não. O que o Jajá Não, queria? não, 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 tipo, aí é o maldade que o Jajá também, queria? O Jajá queria dizer que ele
como jogador competitivo, ele queria terminar o estadual e vir pro Remo. Não é que ele tá infeliz e tudo mais. Então, claramente foi isso que ele quis dizer, só que ele foi se enrolando Ele foi e só não conseguiu voltar. Coitado, então não é que ele foi tá só triste de vir pro Remo, é que ele queria terminar o campeonato. Eu vendo a entrevista, eu fui ficando com pena dele. Até porque ele vem pro Remo, ele não vai jogar Parazão, né? Ele vai ter que jogar só a Série A, entre aspas, só a Série A. Se o Jajá não tivesse aqui no jogo Remo e Goiás, eu me calava. Ele não conhece. Ele diz, pô, Jajá, tu vai jogar lá em Belém. Ele nunca veio, ele não viu. Tu acha que um cara que pode estrear contra um Internacional, no Mangueirão lotado pra todo o Brasil, ligando pro pai, pra mãe, pra periquita, ei, tô eu aí na primeira divisão. O cara tá triste. Agora, ele não podia também dar uma entrevista dizendo assim, eu tô indo jogar na primeira divisão, eu tô muito satisfeito, porque eu saí desse inferno de negócio de B, essa coisa, negócio... Tu acha que ele vai dizer isso? Não, claro que ele não. Ele foi pô. 1000 anos, olha o que ele falou. Esse é um dos grupos, os melhores grupos que eu já passei, um grupo unido. É uma pena que, poxa, não era pra... Ele quis agradar